Hoje à tarde, o ministro da Saúde anunciou que a partir da próxima semana, as cidades e os estados que têm mais da metade dos leitos disponíveis, essas sim vão poder reduzir parcialmente as restrições de isolamento social. Aí já a gente corrobora para o debate. O que vocês acham? É uma obviedade, né, Mona Lisa? Porque é o seguinte, o Brasil tem 5.700 municípios, um pouquinho mais, na verdade. O último número que eu vi, 5.200 municípios não tinham registrado sequer um caso do novo coronavírus. Talvez esteja desatualizado, vamos pensar numa lógica de 5.000 municípios. A gente está falando de 5.000 cidades, 90% das cidades do Brasil não tem sequer um caso. Será que não é possível a gente imaginar que num cluster de cidade, numa aglomeração, grandes regiões, não é possível que essas pessoas retomem a atividade econômica, tomando precauções, né, de isolamento social? E quando eu falo esse tipo de coisa, eu me sinto aqui muito solitário, mas na verdade eu não estou. A gente tem, já que eu trouxe à baila aí a questão do teste duplo cego, e já que o doutor Augusto trouxe aí alguns dados, né, sobre outros países, quais que eu acho interessante reproduzir? Ele falou da Itália. Teve uma determinada semana, né, que a idade média dos mortos na Itália pela Covid-19 era de 79 anos para homem e 83 anos para mulheres, em média com 2,7 comorbidades em cada paciente. Então, percebam como o grupo de risco é muito determinado. Outro dado interessante sobre Itália e Espanha, que são os países com a maior mortalidade registrada, né? Então, nossa solidariedade também a esses países, obviamente, mas em termos relativos, para cada 100 mil habitantes, você vai ter a Itália com 13 UTIs, leitos de UTI, e a Espanha com 10. No Brasil, são 20. Né? As equações lá e as projeções do estudo do Imperial College, que é como o mundo tem se baseado, eles não dão conta de equipamento de proteção individual, a capacidade dos sistemas de saúde de inflarem para atender a crises, né? Os hospitais de campanha aqui em São Paulo são exemplo disso, as adaptações de leito em vários hospitais aqui são exemplo disso. E a gente está submetendo a nossa população, como eu disse, a uma recessão econômica que pode vitimar muito, mas muito mais do que a pandemia em si, se forem adotados critérios razoáveis de isolamento, como foi o caso da Suécia. Eu queria trazer essa comparação, porque talvez seja o único duplo cego, realmente o único teste científico, né, seja nos países nórdicos. Na Suécia foi adotado um modelo de isolamento vertical com foco em grupos de risco. Outros países nórdicos, como Dinamarca, Noruega e Finlândia, não adotaram. E olha só, quando a gente faz comparações aqui, eu estou olhando os números, né? Entre casos confirmados e velocidade de crescimento do contágio, entre número de óbitos e altas hospitalares. Em termos relativos, isso não se altera. Só que na Suécia, a vida segue. Tem restaurantes abertos. Eles adotaram protocolos de isolamento social e foco nos grupos de risco. Existe uma falácia, por exemplo, em relação à Coreia do Sul, falando que a Coreia do Sul adotou testes em massa. É mentira. Menos de 1% da população. Isso é foco. Em Israel, né? Deem uma pesquisada no Instituto Weizmann, ciência de ponta, falando aí dos benefícios de um lockdown intermitente que alterna dias de trabalho com dias de quarentena, né? E explora o tempo de contágio do vírus a favor das pessoas. Então tem muita alternativa na mesa, alternativa de ponta de países desenvolvidos, e parece que quem não defende a quarentena horizontal é uma pessoa do mal, sem empatia, quando na verdade o que a gente quer prevenir é mais mortes.